Alô, amigos. Aqui estamos para apresentar mais uma edição do podcast do Gente que Fala. Hoje eu convidei para este programa um jornalista da minha época, veterano como eu, que é o Aloysio Nascimento. Como está, Aloysio? Bom dia, Fausto. Tudo bem? E você? Tudo em paz? Seja bem-vindo. Obrigado. Fiquei muito feliz com a sua presença aqui, viu? Obrigado pelo convite. E vamos conversar um pouquinho sobre vários assuntos aí. Você é jornalista, ele é jornalista, publicitário, conselheiro fundador da Associação dos Profissionais de Propaganda, ex-diretor do Sindicato de Jornalistas Profissionais, foi vice-presidente do Sindicato dos Publicitários de Brasília. Exatamente. Fiz E, tudo isso já, e Fausto. várias outras coisas, mas E senão a várias gente vai outras levar um coisas. tempão falando aqui, não é? Sem problema. Você é casado? Casado há 45 anos com uma jornalista. 45 anos. Há 45 anos. Eliana Maranhão Nascimento. Eliana, tem filhos? Temos 2 filhos, 4 netos. Quatro E eu netos? tenho um primeiro filho do meu primeiro casamento, Sim, que é um músico muito conhecido. sim. É o guitarrista Tomate, do Jô Soares. Ah, sim. Ah, é? É o filho Não mais velho. sabia disso, não. Exatamente. E ele vive nos Estados Unidos com a mulher que também é música, já há 8 anos. Você vê, né, como marcou o Jô Soares a vida dele, né? Muito. Ele trabalhou com É, o Jô Soares no SBT e na TV Globo durante quase 20 anos. é. Mas Puxa vida. além de bom filho, é um excelente músico. Que bom, que bom. E uma ótima pessoa, com Sem certeza. dúvida, sem dúvida. Você começou sua carreira, Aloysio, no início dos anos 60, como repórter. Foi na mesma época que eu. Como é que foi o seu primeiro contato com uma redação? Fausto, na época, existia a Rádio Marconi, aqui em Sim, São Paulo, que era considerada uma rádio de resistência à ditadura militar. sim. E eu fui acolhido pela Rádio Marconi na época, como repórter. E logo em seguida, poucos meses depois, menos de um ano, eu fui promovido a secretário de jornalismo. Então eu pautava o dia a dia jornalístico da Rádio Marconi, e foi uma experiência muito boa, mas não durou muito. É, a rádio foi fechada, A né? rádio foi fechada e a gente vivia períodos assim muito turbulentos na rádio, porque pelo menos uma vez por mês, isso é história, né? Uma vez por mês a Polícia Federal invadia o DOPS, né? Sim, Invadia a rádio, invadia literalmente, é, arrebentando porta, é. para recolher e apreender entrevistas, o dia a dia da rádio, do jornalismo. Sim. Tanto que, na época, nós, pessoal do jornalismo, conversamos com o dono da rádio, Dorival de Abreu. Dorival Márcia de Abreu. Disse: Dorival, você está gastando dinheiro aqui a cada 3 meses para remontar a porta da rádio? Deixa logo tudo aberto, porque eles vão entrar do mesmo jeito. Então deixa abrir, só bota um segurança aqui para não entrar gente para criar problema de graça, pra atrapalhar o serviço da gente, mas deixa a porta aberta, tira a porta. Quando os homens chegaram, a gente Já dizia não isso, precisava não precisava estar arrebentar nada. arrombando nada, né. É, é. Então foi um período muito turbulento. E quando fechou a rádio, fecharam a rádio, eu fui trabalhar já em jornal. Existia na época o jornal O Dia, que era uma espécie de concorrente do jornal Notícias Populares da Folha de São Paulo. E esse jornal, O Dia, era na época de um ex-prefeito de São Paulo, que era o Paulo Lauro. Esse jornal tinha gráfica e redação, Paulo Lauro. eh, Tem na foto dele aí, a foto 1. e ficava no Bom Retiro, e foi uma experiência. Esse aí é o Aloysio, secretário de redação do jornal O Dia, Isso, essa foto, isso mesmo. da época. E foi um período muito bom também, profissionalmente falando. Que bom. Depois você foi também setorista do aeroporto de Congonhas, que aliás está fazendo aniversário aí, né? Exato. Na época era o único aeroporto paulista com voos nacionais e internacionais. Como é que funcionava essa cobertura diária? Olha, Fausto, na época,
exatamente por ser o principal aeroporto de São Paulo, e era um dos principais do país também, porque tinha voos nacionais e internacionais. Então, o mundo exterior, personalidades, autoridades que vinham para o Brasil e tinham que vir a São Paulo, Sim, era em Congonhas que desembarcava, sim. e embarcava também. As autoridades de Brasília que vinham para São Paulo, era E Congonhas. lá estava o Aloysio. Pois é, então, na época, os grandes jornais, grandes emissoras de rádio, entre elas, que era pioneira nisso, Bandeirantes e Jovem Pan, tinham repórteres fixos lá, e aí os jornais passaram também a adotar isso. Então, o Jornal do Brasil, na época, me contratou para ser o setorista de Congonhas. E eu diria a você, avançando um pouco nesse tema, foi uma das melhores escolas de jornalismo que eu conheci na minha carreira inteira. Sim, A faculdade, a universidade era importante, é até hoje, mas o dia a dia, a prática claro, é outra jornalística. coisa. E por que que eu digo isso, Fausto? Olha, era o único local. Você tinha setorista de clube de futebol, você tinha setorista de polícia, você tinha setorista de trânsito, Tinha. com profissionais que a gente conhecia bem, É, fantásticos. é. Agora, trabalhar como setorista em Congonhas exigia um pouco mais. Por Hum. quê? No clube esportivo, por exemplo, você era setorizado do Palmeiras. Você tinha que saber a vida do Palmeiras, conhecer os atletas, às vezes até um pouquinho da vida dos atletas. Sim, Polícia, você tinha que ser amigo de delegado para ter notícia fresca, para ter uma notícia em off. Congonhas não funcionava assim. Então, veja, de repente chegou um voo lá e desceu o Emerson Fittipaldi, piloto de Fórmula 1. Você tinha que saber o que perguntar para um piloto de Fórmula 1. claro. Na sequência, estava desembarcando lá o chanceler do Brasil. Você vai falar o que com o chanceler? Você tinha que Sim, saber perguntar. sim. Ministro da Fazenda, ministro do Turismo, ministro do Trabalho. Então você tinha que ter uma noção geral. Como você falou, uma escola, né? Foi a melhor escola de jornalismo que eu É, tive até hoje na minha vida. é. Mas olha, vamos matar a saudade daquele tempo? Tem um vídeo aí que você está no ar. Vamos colocar o vídeo Vamos para lá. você assistir. Olha aí. Um pouquinho mais dessas histórias que contam um pouco daqui do bairro Campo Belo. Congonhas começa o dia operando por instrumentos e é normal agora de manhã o tráfego aéreo no eixo São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Este é o aeroporto nacional de maior movimento, estando colocado entre os 20 principais do mundo. Cerca de 400 aviões pousam e decolam, transportando em média 15 mil pessoas por dia para todo o país e várias partes do mundo. No ano passado, seu movimento total atingiu 5 milhões e 200 mil passageiros. Então, esse vídeo dá saudade, porque o Dá sim. aeroporto era o lugar onde a gente ia para ver os aviões subirem e Subir e descerem, descendo. né? Exatamente isso. Final É, de semana, é, Congonhas lotava, né? bombava, né? Lotava. Bombava. Você disputava lugar para ver avião subir e descer. É, E Congonhas tinha, na época, também baile de carnaval. Foi durante muito tempo, ponto de encontro, eu cheguei aí lá. não é? Eu cheguei a frequentar. Foi um período É. fantástico do ponto de vista profissional. Eu trabalhei 18 anos lá. Tinha baile lá com o Silvio Mazuca, Tinha tá, também. por exemplo. E quando se construiu o Guarulhos, o aeroporto de Cumbica, Sim, que foi inaugurado em 85, alguns veículos de comunicação transferiram seus repórteres para lá. Na época eu morava em Interlagos. era longe, Então, hein? para atravessar a cidade É, inteira para ir a Cumbica, longe. na época eu era do jornal Estado de São Paulo. Sim, Então, eu fiz um acordo com o Estadão na época e fiquei um ano só em Guarulhos e daí pedi a conta, eu não aguentava não. sim, E daí eu fui trabalhar na Câmara Municipal como consultor sim. e trabalhei durante 3 anos, mais ou menos, na Câmara, assessorando, na época, o vereador Zé Maria, que era o ex-zagueiro do Corinthians, lateral direito. Sim, Zé Maria. Zé Maria Foi vereador.
um político corretíssimo, Isso, ele é mesmo uma assim. pessoa humilde, sincera, franca, É, mas de uma correção. é. A gente vê políticos hoje, como é que a coisa funciona. Zé Maria era uma exceção, Eu realmente. vou recordar uma coisa com você. Eh, Quando eu fui secretário de esportes da prefeitura, Sim. eu contratei alguns jogadores para serem patronos de escolinhas de futebol. Uhum. O Zé Maria, um deles. E onde é que foi a escolinha dele? Na FEBEM. E Sei. ele acabou ficando na FEBEM. Eu não sei, hoje, talvez ainda esteja trabalhando na FEBEM. E Eu era não- uma figura maravilhosa, ele é uma figura Ele maravilhosa. é, sim, É, realmente. Pessoa íntegra, é, séria. é. E como O- lateral, então, do Corinthians, ninguém passava ali, né? Ele era um É, símbolo da é, torcida corintiana, era, sem era. dúvida. E mas o que motivou você a ir para a Câmara? Foi o Zé Maria mesmo? Foi convite dele. Eu Dele? explico para você. O Zé, quando se elegeu vereador, É, ele não assumiu o mandato, assumiu e se licenciou em seguida e foi cumprir um contrato de futebol em Baltimore, nos Estados Unidos. sei, Então, ele ficou lá nos Estados Unidos, eu acho que 1 ano e meio, mais ou menos. E quando ele voltou, ele, através do empresário dele, que era muito meu amigo, chamado Vadir Cury, o Vadir disse: Olha, eu já falei de você para o Zé precisa de você na Câmara, para dar uma consultoria para ele, para escrever discurso. Aí eu fui conversar com o Zé e acertamos isso sem nenhum problema. sim, E foi um período também muito bom, porque a gente fez coisas muito importantes para o Zé Maria na Câmara Municipal. Por exemplo, três exemplos que eu vou te dar. Eu fiz o projeto para ele apresentar e aprovamos, eh, estabelecendo a isenção de pagamento para os idosos em transporte público, sei, no metrô, inclusive. No metrô, nós precisamos falar na época com o governador Franco Montoro, sim, e ele chamou para a reunião o Getúlio Ranachiro, que era o secretário sim. de Negócios Metropolitano. Esteve aqui recentemente. Pois é, e aí o Getúlio, Zé Maria e eu acertamos isso. O metrô, idoso não pagava passagem no metrô. Aí falamos também com o prefeito, o Jânio, através da CMTC, também isenção de idoso no transporte coletivo de São Paulo. Isso foi um caso. O segundo caso, e aí já através do Jânio Quadro, prefeito, nós conseguimos, através das torcidas Camisa 12 e Gaviões da Fiel, isso é coisa do Zé Maria e do Aloysio, viu? Sim, sim, Eles ocupavam áreas municipais, as duas torcidas. Nós conseguimos, junto ao prefeito Jânio Quadros, uma cessão da área por 30 anos. Então, Gaviões da Fiel, Camisa 12, continuaram ocupando, mas agora oficialmente e legalmente as suas sedes sim, sim, de torcida, etc, etc. sim. E depois de uma sequência, também fui falar com o Jânio e levei o Zé Maria. O Corinthians estava com um estádio muito pequeno, que é o Parque São Jorge. O Palmeiras já tinha ampliado o Allianz, São Paulo tinha o Morumbi, e o Corinthians, segundo o clube de maior torcida do Brasil, não tinha um estádio à altura da sua torcida. O Jânio pediu que descobrisse uma área apropriada para construir o estádio do Corinthians. Sim, Fomos até Itaquera e tinha lá o estádio de Itaquera. sim, O Jânio fez um projeto de cessão de área para o Corinthians, também por 30 anos. A Câmara aprovou e eu trabalhava na Câmara com o Zé. A gente articulou politicamente a aprovação de todos esses projetos, foi tranquilo. E está aí a Arena do Corinthians no Itaquera. E depois, com o Getúlio Ranachiro, quando o metrô estava chegando a Itaquera, nós voltamos a falar com o Getúlio Ranachiro e eu fiz um pedido ao Getúlio: dê o nome de Estação Corinthians, assim que o estádio ficar pronto. Ele disse: Luiz, eu não posso fazer isso. Eu disse: mas por quê, Getúlio? Ele disse: porque o Palmeiras tem
a estação deles, que chama Água Funda Palmeiras. Então, o que eu posso fazer é estação Itaquera, Corinthians. Bom, tendo o Corinthians no Sim, nome, no nome. perfeito, tudo bem. É, E está assim, resolvido o problema. assim até hoje. Parabéns. Eu não conhecia essa história sua. Tem muita história, Fausto. Eu não conhecia essa história. Muita história. E em 86, o prefeito Jânio Quadros nomeou você subprefeito da região norte de São Paulo. Pois é, em função do trabalho que a gente estava fazendo na Câmara, com o Zé Maria, Olha o Jânio aí. eu era fã do Jânio, sempre fui. eu virei fã do Jânio, porque eu passei a conviver muito com ele Sim, e, vez ou outra, ele me convidava para ir tomar vinho na casa dele no Morumbi, sim, com a dona Eloá servindo. sim. Quando a dona Eloá servia o vinho e saía, ele contava histórias da presidência. Foi um período fantástico, maravilhoso. Bom, mas aí o Jânio me chama no gabinete dele, isso foi já em 86, porque 88 tinha eleição municipal. E o Jânio me chama lá e disse, olha, estou montando, porque ele assumiu em 86, né? Isso. Se elegeu em 85, 85, exatamente. ganhou do Fernando Henrique Cardoso, É. mas assumiu em 86. É. Se eu estou montando e eu dividi a cidade em 5 subprefeituras. Centro, Norte, Sul, Leste e Oeste. 4 delas estão ocupadas já, com gente da minha confiança. A da Zona Norte está em aberto, porque, como você sabe, lá tem o meu bairro de coração, que é a Vila Maria. Então tem que ser uma pessoa especial para cuidar daqui. E eu quero convidá-la para ser o meu subprefeito da Zona Norte. Olha que honra. Eu digo, prefeito, eu fico muito honrado com isso, mas tem um probleminha para a gente assumir uma função dessa. De que problema? É um cargo privativo de carreira para engenheiro da prefeitura. Eu não sou funcionário público e também não sou engenheiro, eu sou jornalista. Ele disse, eu resolvo esse problema já já. Aí chamou o secretário dele, 2 secretários. Um deles, Dorival Márcio de Abreu, da extinta Record, Sim. e o outro secretário que ele chamou, que era o jurídico, era o professor Cláudio Lembo, Poxa vida. que eu tive uma convivência profissional com o Lembo durante muito tempo. Sim. E aí o Jânio chamou os 2, explicou, o Lembo disse, eu faço o decreto e deixo o senhor à vontade para nomear o prefeito da Zona Norte. Chamava de prefeito, mas era o subprefeito. Sim. Tinha 12 administrações regionais e, em cima, o subprefeito, coordenando todo aquele trabalho. Só para lembrar, Fausto, a Zona Norte, na época, tinha pouco mais de 3 milhões de habitantes. Maior que muito estado aqui que nós temos nesse país. Claro. E eu tive a Muitos honra... problemas, né? Sim, e os problemas. E eu tive a honra de ser o prefeito da Zona Norte e trabalhar interagindo com o Jânio, e o Zé Maria, que também fazia essa parte, fazia a parte política dele, né? E tudo isso visando a eleição municipal de 88, que o Quércia fez, o governador da época, fez um acordo com o Jânio não tinha candidato, e o Quércia fechou com o Jânio que o secretário de obras dele da época, João Leiva, seria o candidato do prefeito e do governador para a sucessão do Jânio. Então foi um trabalho político também muito intenso, a gente fez muita coisa na Vila Maria e na Zona Norte como um todo, e o que ficou registrado da época, com apoio também do Zé Maria, nós construímos um hospital na Zona Norte, no Parque Novo Mundo da Vila Maria, porque a população daquela região, quando tinha problema de saúde, tinha que atravessar o Tietê e ir no Hospital Municipal do Tatuapé. Não existia hospital na Zona Norte. E nós construímos esse hospital. Você vê, né? Para ocupar um cargo desse, você falou que não era engenheiro e tal. Não há necessidade nenhuma. Tem um exemplo enorme aí do Serra, por exemplo, Sim. Foi ministro da Saúde, né? E um senhor ministro da Saúde, não é? E montou uma equipe fantástica, né? Então,
E você deve ter feito mesmo lá uma belíssima gestão. Fizemos, sim. Pelo que eu conheço de você, que você, quando pega alguma coisa para fazer, vai fazer mesmo até o fundo, né? Exatamente. E É. com relação ao seu hospital, É, quando o hospital estava já em fase de acabamento, é, acabou o mandato do Jânio. é. Então, o hospital ficou para fazer só o acabamento. E quem ganhou aquela eleição não foi o João Leiva, foi Não a foi Luiz o João Erundina. É, A Luiz Erundina assumiu a prefeitura, terminou o hospital, coisa simples que faltava. E lá na frente, o outro período da minha vida, eu vivi 22 anos em Brasília. E reencontrei a Luiz Erundina em Brasília, como deputada deputada federal. federal. Eu falava diariamente não, semanalmente com ela na Câmara. Ela era líder do PT e eu negociava pauta para o MDB com o PT, no dia a dia da Câmara. Sim, Bom, reencontrei um dia em Brasília e ela disse, vai tomar um café no meu gabinete. Eu fui. Aí tomamos um café, batemos um papo, lembrando dos bons tempos, de Câmara. E aí eu fiz uma pergunta a ela no final do nosso cafezinho. Sou deputada, aquele hospital que a senhora inaugurou, na Vila Maria, falou, pode parar. Foi você que fez aquilo. E por que a senhora não botou meu nome naquilo? Falei, Luiz, você já viu um governante que assume, pega uma obra inacabada, termina e bota do antecessor? Não. Mas eu respeito, o hospital é seu, você que fez. Mas a placa lá é minha. Falei, não, politicamente, a senhora está certa. é. É Mas assim mesmo. é assim que funciona, né, É Fausto? assim que funciona. É. E como era a sua relação pessoal com o Jânio Quadros? Ah, muito boa, muito boa. O Jânio confiou, acreditou que a gente ia fazer um bom trabalho, a gente se esforçou muito, e ele fazia a cada 3 meses uma reunião com os subprefeitos, os 5. E numa dessas reuniões, eu preciso lembrar disso, Sim, ele encerrou a reunião agradecendo a todos e pediu que todos ficassem mais um minutinho. Ele levantou e disse, gosto muito de todos vocês, mas queria ter 5 subprefeitos como o da Zona Norte. puxa vida. E aí alguém perguntou, mas por quê? O que ele faz mais do que a gente? É, Muita coisa, mas eu vou dizer uma só. Todo final de semana eu pegava o meu motorista e percorria as subprefeituras. Eu percorria todos os bairros da cidade. Começava de manhã, sábado e domingo. Pouca gente sabe disso. Todo sábado e domingo eu passava pela Zona Norte e esse prefeito, que não é engenheiro, estava lá trabalhando com a equipe dele. Olha, reconhecimento melhor do que sim, esse. sim. E em função até de toda essa relação que a gente tinha, que era muito respeitosa, e funcionalmente também, ele convidava a gente para tomar um vinhozinho na casa dele de domingo, e eu ia. E era muito agradável porque eu ouvia muita história do prefeito, do governador, E como do o presidente. presidente, ele falava alguma coisa, não? Falava muito. Alguma coisa que ninguém sabe, não? Ah, pouca gente sabe. É, Por exemplo, ele se recusou a dizer que forças ocultas o tiraram da presidência. sim. Luiz, com todo o respeito Ninguém e sabia o quem carinho que eu era, tenho por você, mas ninguém sabia quem eu era, vou morrer com isso quem e era não vou essa dizer. força oculta. Forças ocultas. É, E histórias até pessoais dele em Brasília, contou muita coisa. é. Você atuou também na campanha do governador Fleury, quando foi eleito aqui em São Paulo, né? Governador do estado. Nessa, Olha aí, Fleury. é, Eu fui secretário dele de pro- esporte e turismo. promotor É, Antônio Fleury Filho. é, Olha, nessa época eu estava na Câmara e o Chico Santa Rita tinha sido meu diretor na TV Globo, de jornalismo, aqui em São Paulo, né? Nacional era o Armando Nogueira. Ele montou a produtora de TV. O Chico foi um excelente marqueteiro político. foi mesmo. Na foi época era um mesmo. dos melhores do Sim, Brasil. Sim, sem dúvida. E eu fui trabalhar com o Chico.
Aí fizemos a campanha do Fleury e fizemos o segundo turno da campanha do Fernando Collor, porque a eleição do Fleury já tinha sido resolvida Sim. e o Collor foi para o segundo turno com o Lula. E, na época, quem cuidava do marketing político do Collor era a jornalista Belisa Ribeiro, do Rio de Janeiro. Sim. E o Collor não ficou satisfeito com o trabalho dela no primeiro turno. E aí chamou o Chico. E o Chico, fomos trabalhar na campanha dele, fizemos um acordo com o Fernando, com o Leopoldo Collor, e O Leopoldo era da Rede Globo, né? era da Rede Globo na época, era o é, diretor-geral da Rede é. Globo de São Paulo. Isso. E aí fizemos reunião na produtora do Chico e concordamos em fazer o segundo turno sem remuneração. A gente ficou pendurado numa taxa de sucesso. Sim. Deu certo? Deu. Então aí a gente vai conversar sobre a remuneração. Tá. Deu certo, né? Se elegeu presidente da República. E daí sugeriram, o próprio Fernando Collor e Leopoldo, e o Chico concordou, de me mandarem para Brasília, para montar a filial da produtora em Brasília, e daí a gente ia ter trabalho pela frente durante 4 Sim. anos ou mais. Sim. Já havia reeleição. E lá foi a Luiz para Brasília. Deixei a família aqui em São Paulo, esposa, 2 filhos, e eu fazia ponte aérea, São Paulo, Fim de Brasília, semana. fim de semana. Ia na segunda, voltava à sexta. Sim. Isso durou 1 ano e meio, quase 2 anos. Sim. E acredite se quiser, isso pouca gente sabe, Sim. agora muita gente vai saber, É. o alagoano não cumpriu o acordo que fez conosco. O Collor. Então, eu montei a filial da empresa, aluguei um espaço em Brasília, contratei uma secretária, e o Chico insistia, já vê logo o galpão para a gente montar a produtora de TV. Digo, Chico, vamos esperar acontecer alguma coisa, Sim. bom senso, aí a gente vai atrás do galpão. Eu já tinha visitado vários, se fosse o caso, já sabia exatamente qual deles a gente escolheria. Mas as coisas não aconteceram, não. E lá pelas tantas, eu fazia orçamentos de trabalho, era uma concorrência, né? As agências que atendiam o governo davam um trabalho para ser feito, para orçar. A gente orçava, eu mandava aqui para São Paulo, o Chico aprovava, e a gente concorria e perdia todas. Até que alguém lá do Palácio do Planalto, que virou meu amigo depois, que não era alagoano, me chamou para almoçar e disse, Luiz, você já fez algum trabalho para o governo Collor? Não, a gente está perdendo tudo. Ninguém me dá explicação nenhuma, eu vou atrás, ninguém fala nada. Não, ninguém vai te falar. Quem vai te falar sou eu, porque eu te respeito muito. Qual é o problema? Você não põe sobrepreço. Você não faz orçamento superfaturado. Você faz orçamento real. E orçamento real você não vai ganhar nenhuma. Que coisa é isso, não? Você me dá um exemplo. Se eu tenho vários, porque eu sei todos os orçamentos que você fez. Eu vou pegar um deles aqui aleatoriamente. Então, pegou esse orçamento. Você lembra o que era? Eu falei, lembro. Você orçou em R$80 mil na época, né? Tá, e daí? O orçamento que ganhou era 340. Você foi chamado para supervalorizar? Não. E se chamassem, eu teria voltado para São Paulo no mesmo dia e avisado o Chico Santa Rita. Então, história. Aí, lá pelas tantas, o Cláudio Humberto, jornalista, que está vivo, Sim, está aí, na Bandeirantes agora. e ele sabe dessa conversa, É. agendou uma reunião com o Fernando Collor. Eu chamei o Chico para ir a Brasília. E o Fernando disse, olha, eu não sabia, presidente da República, eu não sabia que vocês não estavam produzindo nada. Claro que ele sabia. Né? E como é que terminou essa história?
eu só não vou dizer agora o nome da outra pessoa, porque é viva também. Sim. Eu digo, olha, me chamou lá no palácio e disse, olha, pode desmontar o barraco, porque ou vocês vestem a camisa do Fernando Collor e tira do Quércia, ou vocês não vão mesmo ter trabalho aqui. E aí, o máximo que eu podia dizer era o seguinte, digo, olha, você está dizendo para a empresa, porque eu represento o Chico aqui. Agora, vou dizer a vocês o seguinte, vocês não duram. Vocês são corruptos amadores, não são profissionais. Porque aqui não é Maceió, aqui é Brasília. O mundo, o país inteiro está de olho em vocês. E vocês não vão muito longe, não. E superfaturar, E aconteceu o que aconteceu. superfaturar trabalho, a gente jamais faria isso. Se tivesse avisado antes, eu não teria vindo para cá para abrir a filial da empresa, nada disso. Teria ficado em São Paulo e teríamos dito para vocês, o nosso trabalho no segundo turno custou tanto, paga se quiser, mas corrupção, A não. corrupção está enraizada no Brasil, né? Infelizmente, né? É. A gente fala isso com muita É, tristeza, né, exatamente. Fausto? Com muita tristeza. É. E depois desse período de 22 anos, bom, daí eu voltei para São Paulo, conversei com o Chico, me desliguei da TVT, digo, o que você vai fazer? O Fleury já tinha assumido o governo. Aí o Mauro Ribeiro, que era o secretário de imprensa do Fleury na época, Sim. me ligou em casa e disse, Luiz, eu estou sabendo o que aconteceu em Brasília, tudo bem? Olha, fica tranquilo, você tem cargo aqui no governo do Estado, o que você quiser fazer, a gente gosta muito de você, respeita muito, está em aberto, e o governador já está sabendo também. Eu agradeci ao Mauro, pedi que agradecesse também ao Fleury, digo, olha, eu vou fazer diferente, eu vou investir profissionalmente em Brasília. Daí sentei com a esposa, os filhos, digo, olha, eu fiquei lá quase 2 anos, indo e voltando toda semana, cansativo, improdutivo, até principalmente do ponto de vista financeiro, e eu vou atrás do meu prejuízo. Então, eu vou estipular um período de 6 meses, vou abrir minha empresa em Brasília, durante 6 meses, vou e volto toda semana. Empresa de consultoria. Consultoria e representação comercial. Sim. Se der certo, 6 meses depois, a gente se manda para Brasília. Se não der certo, eu volto, vou ligar para o Mauro Ribeiro, digo, olha, não deu nada certo, preciso trabalhar. Sim. 6 meses depois, você vai me permitir que eu faça Claro. uma janelinha aqui. Claro. Na época, eu ajudei muito antes disso. Quando o comandante Rolim Adolfo Amaro montou a empresa de táxi aéreo dele, que não era dele, era do Orlando Medo, que chamava TAM, Táxi Aéreo Marília, usineiro Orlando Medo. Sim. Mas eu convivia diariamente no aeroporto de Congonhas com o Rolim. Ele me chamava para almoçar na TAM, enfim, criamos uma relação de amizade muito bonita. E quando eu decidi ficar em Brasília durante 6 meses, eu tinha que ir e voltar toda semana. E eu não tinha condição financeira para isso. Antes a empresa TVT pagava. Pagava transporte aéreo, pagava as minhas diárias em Brasília, pagava hotel em Brasília. Mas carreira solo, não. Então eu liguei para o Rolim. Rolim, preciso falar com você. Você vem almoçar aqui. Você está em Brasília, né? Eu falei, estou. Aí fui almoçar na TAM com o Rolim. Eu disse, o que está vendo? Eu disse, Rolim, aconteceu isso. Eu tenho que ir e voltar toda semana para Brasília durante 6 meses. Então, eu quero que você me dê um desconto em passagem, porque eu não aguento bancar isso, não. Eu disse, Luiz, você trabalhou 18 anos aqui no aeroporto. Eu cresci muito como empresário
partir do dia que eu fui falar com você no aeroporto, você era o repórter da Globo no aeroporto, fazia a abertura do jornal Bom Dia São Paulo, toda manhã aqui de Congonhas, e você mandava o teu câmera correr pelo pátio inteiro, mostrava aviões da Varig, da VASP, da Transbrasil, da Paraense. Você nunca mostrou aviãozinho da TAM no pátio. Mas você sabe por que você nunca apareceu? Não. Você começa a voar às 10 da manhã. O jornal da Globo é das 7 às 8. Põe o teu avião lá que a gente mostra. Quando eu botei o avião lá e você mostrou na Globo todo dia, eu fiz assim como empresário de aviação. Sim. E você nunca me pediu uma passagem aérea em 18 anos. Nunca. Então, se alguém deve favor aqui para alguém, Luiz, é o comandante Rolim Amaro, presidente da TAM, deve para você, jornalista Luiz Nascimento. Que belo reconhecimento. Aí ele chamou a secretária dele na sala e disse: Fulana, emita semanalmente bilhetes de ida e volta para o Luiz, São Paulo, Brasília, Brasília, São Paulo, e manda entregar na casa dele aqui em Interlagos, toda semana. Não fosse isso, eu não teria permanecido 6 meses em Brasília. Sim, é porque era caro já, né? O passagem era caro. E depois disso, lá pelas tantas, quando a VASP foi privatizada, o Rolim me ligou lá em Brasília. Se eu estou indo a Brasília e quero almoçar com você. Tá bom. E daí? Eu disse: Luiz, vai ter o leilão da VASP. Eu já me preparei para ganhar o leilão da VASP. A VASP vai ser minha. Isso é história também, viu, Flores? Sim. A VASP vai ser do comandante Rolim Adolfo Amaro. Eu já fechei a parte financeira com um banco americano e com o Banco Itamaraty, do empresário Alacir de Moraes. O esquema financeiro está montado. A hora que disser lance, não vai ter para ninguém, só para o Rolim. A VASP é minha. E eu vim almoçar com você aqui. Eu quero saber como é que você está aqui em Brasília, porque eu preciso que você seja o diretor de comunicação da VASP quando eu assumir. Isso é história. Quando houve o leilão da VASP, o Rolim não ganhou. E aí a gente volta a um assunto muito triste, que é o esquema de corrupção que existe em Brasília, e Brasília é governo federal. Ganhou o empresário de Brasília, que era o rei do transporte coletivo de ônibus, chamado Wagner Canhedo. Canhedo, perfeito. Ele se associou ao Paulo César Farias, que era o operador de corrupção do Collor, com o aval do presidente Fernando Collor. Wagner Canhedo ganhou a VASP. Quando foi no final do dia, o Rolim me liga em Brasília, chorando: você não vai ser o meu diretor de comunicação. Roubaram a VASP da gente. E não foi com dinheiro, não, porque eu ia pagar em dinheiro. Foi com papel. Títulos agrários, não sei do quê, montado pelo Paulo César Faria e pelo Fernando Collor. Luiz, um dia a gente vai ter alguma coisa grande e eu vou querer você do meu lado. Não vai ser dessa vez. Eu me emociono até para falar dessa história. Sim. Porque não é história que a gente tenha contado para alguém, respeitando até a memória do Rolim. Né? Mas é história e precisa ser contada um dia. Sim. E o papel do Rolim, né? Que era uma excelente pessoa, um ótimo profissional. Eu creio que um ótimo patrão também. Né? Também. A VASP não teria falido, quebrado na mão do Rolim, com certeza. Infelizmente foi embora num acidente, né? Foi um acidente de helicóptero. É.
Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com os sêniors pode oferecer. Prevente Mais, porque cuidar bem é entregar mais. Olhando para trás, qual foi o maior aprendizado da sua trajetória até hoje? Olha, eu O que diria você acha que foi mais importante? que 2 fatos da minha vida que marcaram muito. A minha permanência como profissional, como jornalista, no aeroporto, foi muito rica, foi muito proveitosa, foi tudo para mim. Profissionalmente, eu me formei, na verdade, e a minha formação é em comércio exterior, mas como comunicador, como profissional, foi a minha grande universidade foi Sim, Congonhas. E depois a minha experiência como prefeito de uma região tão grande como a Zona Norte de São Paulo, sim, lidando com tantos problemas e tentando fazer, e fizemos muita coisa na Zona Norte, uma experiência muito rica também para mim como pessoa, como administrador. E depois um período como empresário mesmo, em Brasília, com muitos empregados, e uma experiência nova também como patrão. Eu empresei bem, foi uma boa trajetória, e eu dividi uma parte dos lucros com os empregados. E aqueles empregados que tinham um pouco mais de ambição, além do que faziam, fazer um curso superior, a empresa bancava a sim, universidade, olha só. financiava compra de carro para funcionário. Então, essa experiência como empresário, como patrão, para mim, foi muito rica. Luiz, Foi muito você rica. já escreveu o seu livro, não? Olha, Fausto, você está colocando um assunto, eu sou cobrado muito pela esposa e pelos filhos e alguns amigos também. Porque, além do que a gente está conversando aqui, Tem muito mais coisa. não, o que eu tenho de história para contar como profissional de Escreva o livro. comunicação, eu preciso fazer isso. Isso. Faça o livro. Eu preciso fazer isso. É. Eu fiz o meu, lancei em 2024, né? Sim, Que é eu um, tenho o seu livro. um pouco da minha história. Mas é importante a gente deixar, sabe? E tem Eu acho fatos históricos é, também, Fausto, é. que eu sei É. e eu preciso contar. Então, coisas que não vai machucar ninguém. Claro, claro. E qual foi a entrevista mais difícil que você já realizou até hoje? Ah, foram 2, Duas? com certeza, Sim. com certeza. Uma delas, durante o período militar, né, a ditadura militar. As duas ocorreram durante a ditadura. Sim. O ministro, na época do trabalho, Coronel Jarbas Passarinho, paraense. A família da minha esposa é toda paraense e muito conhecida no Pará. O ministro Jarbas Passarinho veio a São Paulo, o governador era, eu acho que o Laudo Natel na época. Não, era Abreu Sodré. E o ministro veio para Brasília, por ordem do Palácio do Planalto, para negociar o novo governador que ia suceder Abreu Sodré, que não tinha eleição, né? É. E ele veio, fez os acordos lá que eram para ser feitos, e na volta dele para Brasília, ele agendou uma entrevista coletiva em Congonhas. Claro, eu estava lá. E na época não era TV Globo ainda, eu trabalhava para o Jornal do Brasil. E todo mundo, muito jornalista,
uma entrevista coletiva muito longa, chegou a minha vez de perguntar. E a pergunta que eu fiz para o Jarbas Passarinho não foi uma pergunta usual. Tipo, teria sido melhor se eu vinha acertar uma data de eleição direta do que escolher indiretamente o novo governador do principal estado do país? Tipo isso. Antes de responder, ele ficou olhando para mim. Que jornal o senhor trabalha? Eu trabalho no Jornal do Brasil. Eu vi um minuto de silêncio. Se é aquele jornal que publica muito foto de estudantes com as mãos na cabeça, assim, é exatamente esse. E atrás dos estudantes, os militares de metralhadora em mão. É esse o jornal mesmo, senhor ministro. Acabou a entrevista. Ele saiu e deixou todo mundo falando Não sozinho. respondeu mais nada. Não, não respondeu nada. Bom, aí ainda o Jarbas Passarinho. Ele assumiu depois o Ministério da Educação. Essa não é ainda a segunda entrevista que eu quero me referir. Assumiu o Ministério da Educação e numa das vezes que ele veio a São Paulo, ele concordou em me dar uma entrevista no aeroporto. Ele se lembrou daquela outra e fez logo um comentário antes de qualquer pergunta. Não me faça perguntas sibilinas. Isso não farei. Serei mais objetivo e mais claro. E aí o que eu coloquei para ele, faço na época, imagina, ditadura militar. Eu disse, ministro, o senhor é ministro da Educação hoje. E fala-se muito que o governo vai demorar para fazer uma abertura política, porque os jovens estão sendo seduzidos pela esquerda, comunista, não sei o quê, enfim. A minha pergunta, ministro, é a seguinte. O governo militar sabe exatamente qual é o problema. Jovens ainda inexperientes estão ouvindo histórias, até de comunista come criança. O governo sabe onde está o problema. Por que o governo não inclui no currículo? O senhor é ministro da Educação. Por que o senhor não inclua no currículo escolar o que é o socialismo, o que é a democracia, o que enfim, vários regimes de governo? Ensina. O jovem vai sair da escola sabendo o que é comunismo, sabendo o que é democracia, sabendo o que é um regime de direita, um regime de esquerda. Não vai se deixar seduzir tão facilmente por conversas conspiratórias. Olha, a entrevista que ele respondeu. O Jornal do Brasil publicou uma página da entrevista do Jarbas Passarinho. E a entrevista e as respostas dele foram muito comentadas e reflexivas. E uma semana depois de dessa matéria ir para o ar, ser publicada, o Jarbas Passarinho pediu para o delegado regional do Ministério aqui em São Paulo, chamado Aloysio Simões, meu xará. E o Luiz me ligou lá no aeroporto. Disse, Aloysio, é o seu xará, delegado do Ministério da Educação em São Paulo. O ministro está vindo para São Paulo semana que vem e ele quer tomar um café com você, não é entrevista, não. Você pode, claro. Chegando, é só me avisar, toma um café com ele com o maior prazer. E ele chegou, se instalou no hotel e eu fui tomar um café com o ministro Jarbas Passarinho. Não tinha ideia do que ele queria conversar comigo. Sabia que não era uma entrevista. Eu disse, Luiz, me fala um pouco de você. O Jarbas Passarinho falando. Eu falei, você é casado? Sou. E com uma filha de paraense.
Filha de paraense? É. Que família? Eu falei, a família. Família, duas famílias. Família Mota e família Albuquerque Maranhão. Mas são todos meus amigos. Eu os tenho no coração. Que bom saber. E falou da minha família. O doutor Hernani Mota é foi secretário da Saúde no Pará em 2 governos diferentes, pela capacidade, pela competência, médico sanitarista. E o seu sogro, doutor Luiz Alberto Maranhão, cuidava da minha esposa aqui em São Paulo. Eu tenho o maior carinho e respeito pela família que você entrou. E você passa a fazer parte disso agora, a partir de agora. Bom, ele mandava a secretária ligar no meu aniversário. Aí eu retribuía, ligava para ele no aniversário dele. E quando mudamos para Brasília, com a família toda, eu fui visitá-lo, na casa dele. E, por coincidência, os nossos filhos, na época tinham 8 e 10 anos de idade, foram estudar eu fui morar no Lago Norte, e a escola era da filha do Jarbas Passarinho, Júlia Passarinho. Sim. Isso aproximou ainda mais a gente. Eu acabei tendo uma relação e uma convivência com a família dele lá em Brasília, muito saudável, muito respeitosa. Bom, esse foi o Jarbas Passarinho. Agora, a outra entrevista que me marcou, também durante a ditadura militar, e já eu na TV Globo. Aí a Globo me avisa, disse, olha, aliás, não foi nem a Globo, o jornal Estadão me avisou que o general Belfort Betchler, ministro do Exército, estava chegando a São Paulo para um ato aí importante na época. E como era de manhã, e a minha equipe da Globo ficava comigo até o meio-dia no aeroporto. Se acontecesse alguma coisa, já estava lá para gravar, fazer entrevista e tal. Então, o general Betchler, ministro, ia desembarcar naquela ala oficial do aeroporto, e eu desci para lá com a minha equipe de TV. E, na época, eu trabalhava também para a Rádio Jovem Pan. E o ministro desembarcou, claro, não pude nem entrar no pavilhão oficial, mas eu me apresentei com a segurança dele, os militares estavam na portaria do pavilhão. Digo, olha, eu gostaria de falar com o ministro se ele concederia uma entrevista. Se ele disser não, acabou. A gente vai embora e ponto final. Mas eu gostaria que ele fosse consultado. Aí foram lá consultar o ministro, ele mandou a minha equipe entrar. Nossa, você não faz ideia dessa entrevista. E foi sobre comunismo, foi sobre conspiração, tudo. O que eu podia abordar e ele ia respondendo, eu fui até o limite e foi uma entrevista muito longa. E eu não esqueço disso porque o meu câmera, na época, era a principal câmera que a Globo tinha em São Paulo, que era o Reinaldo Cabreira. Reinaldo Cabreira, meu amigo. Era o meu câmera. É. Quem cuidava do gravador era o Moura. E tinha pau de luz ainda, né? Era com pau de luz. Sim, sim. Bom, o general, o ministro, não me perguntou, tipo, o que você quer saber? Então, eu fiquei à vontade. A primeira pergunta eu maneirei um pouco, depois fui subindo o tom. Ele respondeu todas as perguntas e perguntou depois na saída que hora ia para o ar, se ia mesmo para o ar. Ou seja,
ele já desceu em São Paulo disposto a dar recado da revolução, da ditadura. Bom, Ele acabou, queria abertura, não? sim, É. acabou a entrevista, ele já terminou de tomar o café dele, e o Moura foi vendo o gravador lá se estava tudo ok. De repente, o Reinaldo Cabreira põe a mão na cabeça. São Luísio, o que foi, Reinaldo? Não gravou. Não gravou nada. Meu Deus. Não, você está brincando. Essa é a entrevista do ano, do governo. Essa é a entrevista. Falando de abertura política. Esse é o recado que o governo quer dar, Reinaldo. Não gravou. Nisso, o general Belfort Bertling já estava entrando no carro. Segura isso aí. Liga de novo, testa essa porcaria aí. Fui até o carro, pedi licença. E era filme na época, né? Pedi licença. Me deixaram falar com o general de novo. General, aconteceu o imprevisível, o impossível. Deu um problema no gravador, não gravou nada. Ele olhou para mim, olhou para a segurança dele e disse: que horas são? A hora. Que hora começa lá? Era no QG de segunda-feira. Começa só às tantas horas. Então, tudo bem. Vamos gravar de novo. Tinha Gravou interesse. de novo. Tinha interesse, gravou de novo. E daí eu acrescentei mais algumas coisas Sim. do que eu já tinha ouvido. E essa entrevista foi para o ar. No Jornal Nacional, como a principal matéria do jornal. Aí passa... Dia seguinte, ou 2 dias depois, eu fiz o curso de comércio exterior aqui em São Paulo. Era um curso de extensão universitária. E os professores eram todos da extinta CASEX, que era comércio exterior. E um dos professores me liga, no dia seguinte à entrevista do general, me liga de Montreal, no Canadá. Luiz, aqui é o teu ex-professor de comércio exterior, fulano de tal, fulano de tal. Puxa, cara, o que você está fazendo aí? Eu estou lotado aqui no Canadá. Eu estou te ligando por outra coisa. Acabei de ver a tua entrevista com o general Belfort Bertling, falando de abertura política no Brasil. Estou te ligando porque eu estou muito feliz. Até por te rever aqui no ar. Olha aí que coisa. Então, Fausto, histórias parecidas com essa, Você tem que pôr no papel. a gente tem muita história. Você tem que pôr isso tudo no papel. Luiz, o nosso tempo terminou. Ok. Infelizmente. Passa rápido quando a conversa é boa, né? E foi muito bom estar aqui com você. Muito obrigado. Eu agradeço muito a sua presença. Você virá outras vezes. Apareceu aí a capa do nosso Orbis News, mas era só para lembrar você que, para quando puder, escrever novamente. Você tem um texto muito bom, texto maravilhoso. Muito obrigado, muito obrigado. A gente gosta do que faz. Eu sei disso. Ao espectador amigo, o meu muito obrigado e até a próxima edição do podcast do Gente que Fala. Fiquem com Deus.